Fala pessoal, mais um vídeo no canal, que Deus possa abençoar cada um, que você possa curtir, compartilhar, amém? Possa me seguir também e que possa também estar colocando o teu comentário, o que você tem achado do vídeo, qual é as suas dúvidas, o que você tem e quais são os assuntos que você quer falar, amém? Vamos falar aqui hoje a respeito de Romanos, no capítulo 6 e o verso 23, que é um verso conhecido por muitas pessoas, um verso, vamos dizer, comentado por muitos, né? Eu creio que a maioria conhece de cor salteado esse verso, que é o verso 23 que fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, assim, você vê a pessoa que é evangélica fala, a pessoa que não é também fala, e assim diante. Então, é um verso bem conhecido, um verso bem tradicional, né? Que aqui é no Romanos, capítulo 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Se a gente for ver, se a gente for ler, se a gente for aprofundar, a gente vai ver que Romanos 5 já começa com a justificação pela fé que traz paz. Com Paulo começando a falar a respeito da justificação da fé que traz paz. No 12 em diante, a gente vai ver que ele vai começar a falar sobre a morte de Adão, Adão que pecou, que sobre Adão veio o pecado e veio a morte sobre todos, o ser humano. E também ele fala da vinda de Cristo, aquele que veio e morreu por nós e nos libertou da lei, né? Nos libertou do que a lei condenava. Não que... E aí ele começa o 6 aqui, a respeito da morte, do nascimento, da nova vida, e ele continua explicando. E aqui a gente pode ver que o 15 vai falar: podemos pecar livremente? Aí Paulo vai explicar que não podemos, não é porque estamos debaixo da graça, que a lei não faz mais parte, que a gente deve ficar pecando livremente. Negativo, não podemos. Mas aqui o que eu quero falar a respeito é desse verso: porque o salário do pecado é a morte, porque aqueles que concentram em fazer tudo o que Deus abomina, ele está morto espiritualmente. E a gente tem que ver que o que vai nos levar para o céu é o espiritual. Se a gente tiver uma vida espiritual reta, digna diante de Deus, isso vai nos levar para o céu. Mas se a gente estivermos vivendo de aparência, com a vida espiritual morta, isso não nos levará ao céu, não iremos à glória de Deus. Porque o que a gente tem visto é muitas pessoas que por aparência você vê, você diz é mulher, é homem de Deus, mas na verdade a vida espiritual está ruim, está acabada, talvez nem tem vida espiritual. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque se nós morremos espiritual, isso significa que a gente é morto. Isso me faz me lembrar da passagem que Jesus fala que deixa que os mortos enterram os mortos, né? Deixa que aqueles que vivem na prática do pecado enterrem aqueles que vivem na prática do pecado, né? E aqui o verso continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então a gente sabe que se o salário do pecado é a morte, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é onde a gente queremos passar a eternidade. Porque se morremos no pecado, vamos passar a eternidade no inferno. Mas se morremos com Cristo, se aceitamos o dom gratuito de Cristo, a vida eterna nos aguarda. Isso me faz me lembrar porque se você vai fumar, você paga. Se você vai beber, você paga. Se você vai se prostituir, você paga. E assim em diante. Mas para ir para o céu é tudo gratuito, que a gente leu que o dom de Deus é gratuito. Então tudo é de graça, só basta você crer e andar fielmente diante da palavra. Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu pelos nossos pecados para nos dar a liberdade, para que nós possamos parar de viver debaixo da lei e passar a viver debaixo da graça. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se vocês curte esse conteúdo, que vocês possam me seguir, compartilhar. Amém? E fiquem todos na paz. Que Deus abençoe.